O problema, na verdade, somos nós, que não damos espaço para que a semente da palavra cresça e se frutifique. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Se você chegou até aqui, Deus te trouxe, Deus tem uma palavra para você nesse dia. Independente do horário que você esteja, hoje Deus tem uma palavra com você. Deus tocou no meu coração para que eu gravasse vídeos sobre todas as parábolas da Bíblia. E eu vou obedecer, eu vou seguir. Hoje é a primeira parábola da Bíblia que eu vou gravar para você, tá? Então vamos conversar, senta aí, pega o teu café, pega o teu pão, pega aí a tua comida, a tua janta, teu almoço, tua merenda, não sei. Senta aí de frente para esse celular, para essa televisão, para esse notebook. Cara, vamos aprender um pouco mais da Bíblia comigo, vamos conversar. Isso aqui é uma conversa, vamos dialogar sobre a Bíblia. Eu peço que você não ligue para os barulhos, tá? Isso aqui eu não tenho como controlar os barulhos. Minha esposa está ali trabalhando, minha filha está acordada. Então, cara, independente desses barulhos, foca em mim, foca na palavra aqui que nós vamos aprender agora, tá? A parábola de hoje que nós vamos começar vai ser a parábola do semeador. A Bíblia, ela vem nos dizer que Jesus ele chegou a certo ponto e ele ia pregar, né, para as pessoas. E eram tantas pessoas, onde Jesus estava era na beira da praia. E eram tantas pessoas que estavam na beira da praia que ficou tantas pessoas aglomeradas naquele lugar que Jesus não tinha espaço tanto para ele ficar que ele senta em cima de um barco, senta num barquinho lá na beira da praia. E ele começa a falar parábolas para aquelas pessoas que estavam naquele lugar. E aí, Jesus passa a falar para as pessoas a parábola do semeador. Então ele começa dizendo, ele conta a história, a parábola de um semeador que ele sai para semear. E esse semeador, quando ele sai para semear, ele passa a jogar a sua semente na terra. Acaba caindo a semente em diferentes terrenos, em diferentes locais. E ele cita alguns locais que a semente caiu. Teve uma parte das sementes que caíram à beira do caminho, outra parte caiu sobre o solo pedregoso, outra parte caiu entre os espinhos e finalmente depois outras caíram numa terra boa. Então se você parar para pensar, essa semente ela caiu em determinados lugares. Ela caiu em terras que não eram muito boas, que eram pedregosas, em terras que tinham espinhos, até chegar na terra boa, né? Se você parar para analisar, Jesus ele diz assim, o semeador saiu para semear. O semeador é o próprio Senhor, saiu para semear. E a semente é a palavra do Senhor. Essa é a semente que aquele semeador iria semear. Então o Senhor estava saindo para semear a sua palavra, para plantar a sua palavra naqueles terrenos, naquelas terras. Só que a palavra diz assim, o semeador lançava a semente. Ou seja, imagina um semeador que ele está andando nessa terra para semear e ele pega a semente e ele joga. Só que para pensar comigo, um semeador, um cara que planta, ele tem experiência. Ou seja, ele sabe quando uma terra é boa e ele sabe quando uma terra é ruim. Vocês acham mesmo que um cara que é semeador, que ele planta as coisas, ele não vai saber que jogar uma semente em uma terra que é perto de espinhos ou jogar a semente em uma terra que é próximo de pedregulho não iria dar um problema? Será que vocês acham que ele não ia saber onde que era a terra boa, por ele só pegar e colocar especificamente na terra boa? Claro que uma pessoa que ela tem uma noção, ela sabe quando uma terra é boa, quando ela é espinhosa, e ela sabe que ali não dá. E ela sabe quando a terra é boa. Ele sabe até a questão sobre a chuva, quando é o tempo de chuva, que vai vir, que vai, sabe? Então as pessoas que plantam, o semeador, quem planta, ele sabe qual é a terra boa. Mas porque o semeador, o que Jesus diz, o semeador saiu para semear e ele lançava. Era como se ele lançasse para um certo canto e não pegasse a semente e só quisesse colocar em um local específico. Independente se era pedregoso ou se tinha espinho, o semeador ele pegava e lançava. Ou seja, era como se Deus
pegasse a sua palavra e lançava sobre as terras, todo tipo de terra, independente se era pedregoso, se era, tinha espinho, ou se era uma terra boa. Eu penso assim, não sei se você pensa também assim comigo. Deus, Ele sabe qual é a pessoa que vai receber a palavra, que vai se frutificar e que vai gerar uma árvore linda, que vai dar bons frutos. Ele também sabe a pessoa que Ele vai lançar a sua palavra, mas que aquela palavra não vai ter resultado nenhum na vida da pessoa. Ele sabe qual é o tipo de pessoa que vai receber e o que não vai receber. Não seria mais lógico Deus só colocar a palavra para quem iria receber, que seria uma terra boa e que aquela terra iria gerar uma árvore bonita que daria muitos frutos, que daria bons frutos? Seria mais viável. Então por que o Senhor não só pega a sua semente e só coloca para aquelas pessoas? Por que Ele decide jogar e como que sem intenção alguma, indiretamente, aquela semente caísse nesses terrenos ruins também? Isso fala um pouco da bondade de Deus, a bondade de Deus, que Ele não faz acepção de pessoas. Tá, se tem uma terra boa ali que pode pegar essa palavra, pode criar uma árvore grande, uma árvore que dá bons frutos, beleza. Mas também tem uma oportunidade para cá, por mais que essa pessoa não receba, Deus ele quer dar a palavra para aquelas pessoas também. Se a terra é ruim, por mais que a terra não seja boa para dar um bom cultivo, para gerar uma boa árvore, o Senhor quer também lançar para aquelas pessoas ali. Se a bondade de Deus, que não faz recepção de pessoas, que por mais que a pessoa erre todos os dias, que seja pecador, que Deus vai lá e dá livramento para aquela pessoa, joga a sua palavra, aquela pessoa recebe e não dá em nada. Muitas vezes porque o inimigo vai e tira, porque a pessoa dá liberdade para o inimigo fazer isso. Mas onde eu quero chegar aqui, nós muitas vezes somos os culpados, porque nós nos tornamos uma terra ruim. Talvez uma terra ela não tenha esse poder de se mudar, tirar os espinhos que estão perto dela e tirar as pedras que estão perto delas. Mas nós, será que nós temos esse poder de tirar esses espinhos que estão perto de nós e as pedras e tornar uma terra boa? Eu acho que sim. Eu acho que se a gente quiser tirar as pedras e os espinhos, a gente consegue. A gente consegue nos mudar e fazer com que a gente seja uma pedra, uma terra boa, que vai gerar uma árvore bonita. Porque se Deus, Ele faz com que indiretamente, talvez não indiretamente, essa semente caia nesses locais, é porque, por mais que seja dessa forma, por mais que a terra não seja ruim, Deus vê que talvez nessas pessoas, nessa terra ruim, Ele dá uma oportunidade. Eu vou dar uma oportunidade, talvez possa se tornar. Por mais que Ele saiba que não vai, mas Ele, mesmo assim, Ele dá uma oportunidade. Deus dá uma oportunidade para nós todo dia. Mesmo que nós possamos ser uma terra ruim, que para muitas pessoas não vai gerar nada, mas Deus, Ele vê muito além disso, e muitas vezes Ele capacita a palavra para a gente poder pegar e crescer e se tornar uma árvore de bons frutos que ninguém veria. Não sei se você está entendendo, cara, mas muitas vezes nós não queremos ser uma terra boa para gerar bons frutos. Às vezes a gente escuta uma palavra, a palavra entra pelo ouvido e sai pelo outro. Deus fala alguma coisa que a gente está fazendo errado e entra no ouvido e sai pelo outro, e no outro dia a gente volta a fazer do mesmo jeito. Muitas vezes somos a terra ruim. Nós criamos as pedras, nós criamos os pedregulhos, nós mesmos criamos os espinhos que empatam daquela semente gerar um bom fruto. Porque o semeador sai para semear todos os dias. Todo dia que você abre os seus olhos, o semeador está passando e jogando mais uma semente. E a decisão é sua, se você vai tirar os espinhos e as pedras, ou se você vai querer continuar sendo uma terra ruim. E Deus quer que você seja uma terra que vai gerar bons frutos. É o que Ele sempre quis. Seja uma terra que receba a semente da vida, que é a palavra, e que vai gerar bons frutos. Essa é o que Deus quer para você. Se esse vídeo falou com você, se ministrou algo no seu coração, que você curte esse vídeo para esse vídeo chegar até mais pessoas. Deixa teu comentário se falou contigo. Se inscreve nesse canal, porque todo dia eu posto um vídeo aqui falando algo da Bíblia, falando algo espiritual para você crescer espiritualmente, tá? Então é isso.
Vou continuar postando todos, eu vou pesquisar por todas as parábolas e a gente vai trazer para cá, vamos debater, vamos conversar. Eu quero que você converse comigo aqui juntos. Quem sabe eu não faço um vídeo específico falando apenas disso, da sua visão, do que você pensa, do que você está passando agora. Se você quiser também aprender um pouco mais de negócios, de empreendedorismo, de mercado digital, eu tenho um canal também de negócio, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. E, cara, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Amém.